Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos começar nosso culto essa noite. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versos 14 a 17. Hebreus capítulo 12, versos 14 a 17. Hebreus 12, versos 14 a 17. Diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Só até aí, vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite e rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito fale conosco. Nós rogamos que o Senhor esteja no direcionamento desse culto, dirija os nossos corações em adoração sincera ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando um hino do nosso inário, a escolha dos irmãos. Qual? Qual que é, gente? 19? 19. Então vamos colocar de pé aí. Quem sugeriu, puxa. Cantai louvores que alcancem os céus, eterno Deus, teus filhos desprostrados, perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Pode se sentar. Bom, meus irmãos, como a gente terminou na terça passada o livro de Tiago, e eu pedi algumas sugestões,
De todas, a que mais me agradou foi a que vocês não deram. Não, Jonas falaram. Falaram. Aí eu coloquei Jonas. Mas é porque aqui eu quero e ainda não tive tempo hábil de preparar. Então, como o Jonas é curtinho, a gente vai levar 5 semanas aqui em Jonas para eu ir preparando os dos próximas terças-feiras. Tá bom? Então a gente vai estudar Jonas pelas próximas 5 semanas. Vai ser um capítulo por semana. Né? Eles são 4 capítulos e hoje a gente vai tratar só sobre a introdução do livro de Jonas aqui. Tá? Então hoje eu vou falar um pouco sobre os 4 capítulos de uma vez. E aí a partir de semana que vem a gente capítulo 1, 2, 3 e 4 aí. Tá? Só pra gente entender. Beleza? Então vamos lá. Abre sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Diz assim, a partir do verso 1 aí, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Só até aí, só para a gente ter uma ideia do começo, e depois a gente vai indo. Bom, quando a gente fala de Jonas, a gente vai entender que o personagem mais importante do livro é Deus. Certo? Você achou que era Jonas, né? Não. Ó, a baleia, não. O personagem mais importante do livro de Jonas é Deus. Não é a baleia. Nós vamos explicar sobre a baleia mais para frente. Sobre o grande peixe, né? Mas todo o livro de Jonas vai correr em cima do personagem maior, que é Deus, tá? Jonas aqui a gente vai ver que ele é um instrumento que não quer ser utilizado. Ele tem um teólogo chamado Stuart Olyott, que escreveu um livro falando que Jonas é o profeta mais bem sucedido fracassado. Porque ele não quer pregar, ele não quer salvar o povo, ele não quer ir para onde ele tem que ir. E mesmo assim, ele tem, como diz, 100% de aprovação na sua pregação. A gente vai olhando nos capítulos para frente, que a pregação dele no texto original são 5 palavras só. Que ainda tantos dias Nínive será subvertida. Ele só fala isso. Essa é a pregação dele, não é 1 hora de pregação, nem meia hora de pregação. Você fala assim, e ele talvez nem estudou, que ele só falou isso. Olha, eu tenho que ralar 20 horas para preparar um sermão de 30 minutos aqui, ó. E ele só chega lá e fala assim, ó, tantos dias Nínive será destruída. A cidade grande dos ninivitas, que era 3 dias para você andar a cidade, ele prega a cidade inteira em 1 dia. Pensa se ele estava andando rápido para os corredores, ó, e correndo e gritando, ó, serão destruídos, serão destruídos, serão destruídos. Ele não queria pregar para Nínive. Tá? Mas aí a gente vai ver que no livro de Jonas, todo livro, quem comanda e coordena o livro inteiro é o próprio Deus. Então a gente vê Deus falando com Jonas aqui no começo, a gente vê Deus mandando a tempestade, a gente vê um monte de coisas acontecendo ali, e é Deus o tempo inteiro cuidando e fazendo o direcionamento acontecer, certo? Então quando a gente olha assim, é um livro sobre o domínio de Deus, né, sobre as coisas e sobre a misericórdia de Deus para com as pessoas. Porque os ninivitas, não sei se você sabe,
Os ninivitas eram violentíssimos. Eles eram violentos ao extremo. Existem alguns relatos que quando os ninivitas pegavam alguns inimigos e queriam castigá-los, eles pegavam, enterravam a pessoa lá, semi-morta, puxava a língua dele para fora e pregava um prego e deixava ela lá, agonizando e sendo torturada. Né? Então, assim, eram aqueles que eles não faziam prisioneiros, eles passavam, dizimavam, matavam mulheres grávidas, tudo, e eles eram um povo extremamente violento, tá? Então, esses caras são os caras que Jonas não quer que se convertam. Jonas não quer salvar eles, não, ele quer que Deus queime os ninivitas. Então, a gente vê que a compaixão de Deus está em derramar compaixão, inclusive por aqueles que não merecem esse tipo de compaixão, que é no caso dos ninivitas, tá? Vamos lá. Por que o livro é importante para nós? Porque, a princípio, parece ser uma historinha aqui diferente de um cara que foi engolido por um peixe, né? E se você for comparar com os outros profetas, todos os outros profetas aqui, tanto os profetas menores como Isaías e Jeremias lá também, a gente vai ver que é diferente o formato de escrita. Porque quando você pega lá os profetas, ou os profetas menores aqui, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, todos esses, a mensagem é diferente. Porque aqui quando a gente lê o livro de Jonas, é uma história, é a história de Jonas, não é? Quando você vai ler Oséias, ou Miqueias, ou Naum, qualquer um desses, a mensagem é assim, ó, a palavra do Senhor chegou para você e é isso, é isso, é isso. Converte, muda, e aí vem a mensagem dura e o chamado ao arrependimento. Mas aqui em Jonas é um profeta diferente, é a história dele. É a história de Jonas, não é só uma mensagem. A mensagem de Deus chega para Jonas, só que é a história de Jonas que é contada. De como ele é engolido pelo peixe aqui e vomitado lá na praia e esse tipo de coisa. Tá? E é diferente. Mas por que o livro é importante? Porque Jesus cita esse livro lá no Novo Testamento, lá no texto, Mateus 12. Vamos lá comigo, lá em Mateus 12. Mateus 12, verso 39. Mateus 12, verso 39 a 41. Diz assim, ó, o texto de Mateus 12. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. E olha só, o que Jesus, o que eu coloquei aqui? Que existe uma similaridade aqui quando Jesus fala sobre o sinal de Jonas. A gente tem em Jonas um profeta que estava lá, e esse profeta passa 3 dias dentro da barriga do peixe, e é brotado de volta à terra. Só que quando ele volta à terra, ele prega uma mensagem, e naquela mensagem existe arrependimento e mudança. Tanto é que os ninivitas se convertem e são salvos do extermínio. O que Jesus está falando aqui em Mateus 12, ele está falando assim, ó, Jesus é o profeta, e ele fala no verso 41, Mateus 12, fala, ó, ele é um profeta que é maior do que Jonas. E da mesma forma que Jonas ficou preso na barriga do peixe e foi cuspido de volta depois de 3 dias, Jesus era aquele que morreria, ficaria 3 dias e ressurgiria. E essa é a mensagem que vai transformar
corações que serão, como diz, convertidos. E aí por isso ele fala assim, ó, essa geração que está aqui, ó, eles estão vendo Jesus Cristo, que é maior do que Jonas, e não estão se arrependendo. E por isso os ninivitas que se arrependeram, naquele que era bem menor do que Cristo, mas se arrependeram pela palavra lá e pela graça de Deus, pela compaixão de Deus, que é o que a gente vai ver hoje. E esses ninivitas vão julgar essa galera. Por quê? Porque Jesus que é maior e o povo não está enxergando isso. Tá? Então existe essa junção aí de um com o outro. Dá para fazer exatamente essa similaridade aí, ó, de Jesus com Jonas. Tá? E por isso é um livro importante, porque o nosso Senhor Jesus cita ele fala, ó, vocês querem um sinal? O sinal já foi dado. De quê? De que o que vai acontecer com o Messias. Mas perceba que todos os dois eventos, a conversão vem mediante a pregação da palavra. Né? Então, quando Jonas prega como profeta e Jesus como aquele que é o maior de todos os profetas. Vamos entender quem é Jonas. Lá no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1, ele vai falar que ele é filho de Amitai. E ele era um profeta. Só que essa não é a única profecia dele. Ele é um profeta que, diga de passagem, é reconhecido em Israel. Abre aquele texto comigo lá, 2 Reis. 2 Reis 14. 2 Reis 14, 25. Segunda Reis 14, 25. Diz assim, ó, restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, qual era de Gat-Hefer, tá? Gat-Hefer aqui, ó, é pertinho ali de Nazaré, dá uma média 7 quilômetros mais ou menos, 7, 8 quilômetros. Hã? É, daqui do centro praticamente, ó. 7 quilômetros, Nazaré para essa cidade de Jonas. Tá? Então que quando Jonas profetiza essa primeira vez, e agora você vai entender, que se você pegar isso aqui, você vai entender por que Jonas não queria ir para Nínive. Porque olha só, quando ele profetiza essa primeira vez aqui, o povo de Israel aqui, no reinado de Jeroboão II aqui, ó, eles estão com um grande poder militar. Israel está bem na parada. E quem profetizou isso aqui que ia acontecer foi Jonas. E você como profeta, você profetizou, beleza, acertou, não acertou? Maravilha. Agora, quando você vai para o livro dele, Deus fala assim, vai lá e profetiza em Nínive. Qual que era a profecia de Nínive? A profecia de Nínive não era para os ninivitas ser salvos. A profecia que ele dá para Jonas é, em tantos dias Nínive será subvertida, destruída. Agora pensa aqui, se eu sou profeta, como diz, minha palavra é de sucesso, primeira palavra de sucesso. Agora eu sou chamado a ir lá e falar assim, Nínive será destruída. Só que ele sabe, Jonas sabe que Deus é um Deus de compaixão. E se ele prega que Nínive vai ser destruída e Deus age de compaixão e não destrói Nínive, o que vai acontecer com a minha imagem como profeta, gente? O que vai acontecer com o meu ego? Fala assim, poxa, lá, ó. E é exatamente essa a revolta dele no final do livro. Quando ele fala assim, ó, por isso que eu não queria pregar, porque eu sabia que o Senhor Deus é Deus bondoso e ia perdoar essa galera. Por isso que eu não queria pregar, Deus, porque eu sabia que você ia converter essa galera. Eu não queria pregar. Não tem, ele não prega só porque os ninivitas são
são violentos, ou porque era um pouco, podia invadir Israel, ou esse tipo de coisa. Mas como diz, o ego dele, o nome dele está no meio da parada também. Porque ele vai falar uma coisa, Deus está mandando ele falar uma coisa que não vai acontecer. E ele fala assim, ó, eu sei, Deus, que você é um Deus misericordioso. Por isso que eu não queria pregar. Que agora como é que eu fico na fita? O primeiro eu acertei, igual o segundo estou errando. E não vai dar certo isso. Tá? Esse Jonas aqui, ó, então ele prega pela primeira vez aqui no nosso texto de 2 Reis e acerta a profecia. Porque é a palavra de Deus. Mas na segunda, lá na mensagem dele, no livro dele, ele é chamado para pregar também. E aí a pergunta talvez que a gente faça é por que Deus manda ele pregar a mensagem inversa, né? Porque ele podia muito bem falar assim, Jonas, vai lá e prega que esse povo vai converter. Mas por que ele manda pregar uma mensagem de condenação para o povo? Fala, vou destruir vocês. Muda. Podia simplesmente pregar outra coisa, né? O Senhor está falando para vocês converter. Pronto, vocês vão converter. E converte. São coisas que não temos respostas, gente. É só para você pensar comigo aí sobre isso. Tá? Esse é um livro que é escrito lá quase 800 anos antes de Cristo. Tá? É um livro bem antigo nesse sentido. Né? E quando Israel está passando por essa estabilidade aí, ó, e essa prosperidade que ele fala aqui em 2 Reis 14. Tá? Qual que é o propósito do livro? O propósito do livro é claro. Demonstrar a misericórdia de Deus, ensinar que o pecado humano é real, mas que a graça e a compaixão de Deus são maiores que o pecado humano. Esse é o tipo de livro que vai fazer a gente pensar se a gente não é Jonas também. Porque a gente vai falar assim, você quer que aquele perdido seja salvo? Eu já falei para vocês aqui, ó, eu tenho um problema grandíssimo com alguns pregadores do evangelho que exploram a galera e não pregam o evangelho. Aquele do chapelão, aquele outro do templozão, né? Então assim, aquela galera lá, os falsos os lobos, né? Que vão lá para trucidar as ovelhas. Aí eu falo assim, eu quero que esses caras sejam salvos? Com certeza não, eu quero que Deus queime eles. Mas e se Deus salvar eles? Eu vou ficar bravo com Deus? Porque está no poder de Deus salvar quem Deus quer. É ou não é? Está no poder de Deus derramar graça em cima de quem Ele quiser. Da mesma forma que derramou graça na minha e na sua vida. Às vezes a gente age igualzinho Jonas. Fala assim, ó, os caras não merecem ser salvos. Nós temos alguns do âmbito político aí, alguns carecas togados também, que falam assim, esses caras não merecem ser salvos. Esses caras tinham que ficar queimados, tinham que pôr os ninivitas para cuidar deles. É ou não é? Mas e se tiver na graça de Deus de salvar essa galera? Isso é um negócio que para nós é intragável, né? É difícil de engolir. Já pensou? Fala, nossa, que dificuldade de aceitar isso. Jonas, tá vendo? Que a gente não tá muito diferente. Fala, ó, é a pior nação do mundo, tá ali, ó. E Deus tá falando que vai salvar essa galera. Aí não, Deus, aí você tá pulando corguinho, tá indo errado demais. São coisas que eu e você pensamos também. Se você não pensa isso, parabéns para você. Mas eu penso que essa galera não deveria ser salva.
Mas olha só, então o tema aqui, ó, do livro é como a salvação vem do Senhor. Jonas 2, verso 9. E a gente vai ver Deus salvando dentro desse livro o tempo inteiro. Deus salva no capítulo 1, salva os ímpios lá, os marujos. Deus salva no capítulo 2 o próprio Jonas de morrer afogado. Deus salva Nínive no capítulo 3, ou no capítulo 4, perdão, ali, ó. Então, Deus salva o livro inteiro. E por isso que o protagonista do livro é o próprio Deus. Não é Jonas. Jonas é só o cara lá da história. Mas é Deus que está executando tudo o que acontece dentro desse livro. E aí a gente vai olhar isso aqui, ó, nos versos. Vamos lá comigo. Abre aí sua Bíblia em Jonas e aí nós vamos caminhar aí. Agora fica esperto, fica esperto. Jonas 1:9. Achou aí? Vamos entender um pouquinho a soberania de Deus aí em Jonas. Jonas 1:9. Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Olha só, a gente vê a questão da soberania de Deus aqui, quando o próprio Jonas admite que é hebreu e que teme o Senhor. E aí ele fala assim: quem é esse cara aí? Quem é esse Senhor que você teme? É o Deus do céu e que fez o mar e a terra. Ou seja, o Deus criou todas as coisas. E se ele criou todas as coisas, ele é soberano sobre a criação. Tá? Volta lá ainda no capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4. Ele diz assim, ó: mas quem que é que lançou aí? O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então, assim, quem tem poder sobre o vento aí para, como diz, para fazer o vento e o mar dar tempestade, é o próprio Deus. Ainda no capítulo 1, vai lá no verso 17. Ainda no capítulo 1 de Jonas, verso 17. Fala assim, ó: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Então assim, ó, o Senhor é quem faz a tempestade acontecer. O Senhor é quem acalma a tempestade. O Senhor é quem manda o grande peixe. O Senhor depois, eu acho que eu coloquei ali, é quem manda o grande peixe vomitar Jonas onde tem que vomitar. Então assim, tudo é Deus que executa. E se Jonas tivesse, nós vamos ver na próxima semana, mas se Jonas tivesse caminhado conforme Deus tinha estabelecido, isso é muito mais fácil. Porque da onde ele tinha que sair, de Jope para Nínive, era uma média de 600, 700 quilômetros ali que ele tinha que andar. Era perto ali. Aí ele prefere ir para Tarsis. Se ele sai da onde é o Oriente Médio ali, ó, eu vou trazer o mapa na próxima semana, você vê, e vai para Tarsis. Tarsis fica na Espanha. Dava quase 2.000 quilômetros. Quase 2.000 quilômetros. De barco. Demorava quase um ano de barco, porque lembra, não é igual hoje, para poder fazer essa jornada. E ele estava disposto a andar 2.000 quilômetros para não ir pregar onde tinha que pregar. Fala, não, eu não quero ser fracassado no minha profecia, não. Vamos lá, abre aí, ó, ainda no capítulo 1, aí, ó, verso 15, né, eu falei já. Mas olha lá, ele fala assim, ó, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Tá? Vai lá para o capítulo 2. Jonas capítulo 2. Nós vamos ler verso 6 a 8. Oh, perdão. Verso 10. Olha lá, ó.
Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Tá? Agora vai lá para capítulo 4. Jonas capítulo 4, versos 6 a 8. Então fez o Senhor Deus, olha o que Deus faz aí, nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e a secou. E em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si mesmo a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Olha só, Deus faz crescer uma planta num dia, ao ponto de tampar a cabeça de Jonas. No outro dia, Deus manda um verme que come a planta. No outro dia, Deus manda um sol e um vento daquele que a gente está bem acostumado aqui na Barra, aquele mormação que bate, chega, desfalece. E Jonas fala assim, eu quero morrer porque não dá certo isso aqui não. Então, Deus executa e é soberano durante o livro inteiro. O livro inteiro, a gente vê Deus mexendo em todas as coisas aqui. Tá? Então, isso aqui tem que ficar gravado. As coisas têm que ficar gravadas na sua cabeça. O porquê Jonas não queria ir para Nínive, que é bem claro, porque ele era um profeta de renome. E aí, se os ninivitas convertem, ele perde isso. Por isso que ele não vai. Ele é um profeta nacionalista, ele é um profeta de Israel. Por que ele vai querer que uma nação estrangeira converta ao Deus verdadeiro? Não. Ele quer que a nação estrangeira seja destruída. Tá? Então, isso ele não quer ir lá pregar. Outra coisa em ficar claro é que Deus coordena o livro inteiro. Na soberania de Deus aqui, ó, no poder de Deus, ele vai executando todas as coisas acontecendo conforme tem que acontecer. Tá? Deus não perde o controle da situação aqui, ó. E tudo no livro obedece a Deus aqui. E o segundo é a compaixão. A gente vai ver também que o livro fala sobre a compaixão de Deus. É como Deus atua em favor desses pecadores. Quem? Todos do livro, inclusive Jonas. Então, no primeiro capítulo, a gente vê que Jonas, volta lá comigo, capítulo 1. Capítulo 1, lá no finalzinho, capítulo 1, verso 16. 1,16. Jonas 1,16. Diz assim, ó. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqui, ó. Deus já age de compaixão de cara nos marinheiros. Então, os marinheiros são alcançados pela graça de Deus, pelo simples fato de Jonas fazer nada. O que ele fez? Falou assim, a culpa é minha, que tá dando chuva aí, a culpa é minha. E aí quando jogam Jonas no mar, que o mar acalma, os marinheiros falam assim, poxa, esse Deus é um Deus poderoso mesmo. Esse Deus é um Deus de poder fora de série. E aí você vê que quando eles falam que eles temem ao Senhor aqui, ó, em extremo, e oferecem já sacrifício e fazem votos a esse Deus, é a ideia de que esses marinheiros aqui, ó, já se converteram. E aí por isso que eu falo assim, é muito engraçado, porque parece um livro que é cheio da ironia, né? Porque é o cara que não quer pregar, salva uma cidade inteira. Aí vai assim, não gosto de salvar ninguém fora da minha nação. Aí ele está lá num barco, só dele ser jogado para fora do barco, o povo do barco converte. Tipo assim, é tudo às avessas, ele faz tudo errado e Deus salva todo mundo. E essa é a compaixão de Deus. E aí, por isso que fala assim, ó, no capítulo 2, verso 9,
que o livro vai falar que a salvação vem de Deus. A salvação não vai depender de Jonas. A salvação depende de Deus salvar quem ele quer salvar. Isso serve para nós. Salvação depende de Deus salvar quem ele quer salvar. Depende de Deus saber grego, hebraico, aramaico, alemão, linguagem de sinais ou qualquer outra coisa? Não. Depende do pastor falar difícil aqui? Não. Depende de quê? Depende do próprio Deus. E aí mais um motivo para a gente fazer o quê? Pregar o evangelho. Por quê? Porque não vai depender da quantidade de argumentos que você tem, das coisas, ou da forma que você fala, não. Depende de Deus utilizar de graça na sua vida. Só isso. Sim, Elisete. Sim. Ele joga na água e ele afunda, né? Boa pergunta, hein? Talvez, exato. A Elisete falou assim, talvez não deu nem para os marinheiros ficar sabendo que o peixe vomitou ele na praia, né? Provavelmente não, porque eles não iam parar 3 dias de barco para frente, né? Porque os marinheiros continuaram, né? 3 dias de barco para frente. O peixe foi 3 dias de barco, não, 3 dias de nadação, né? O peixe pegou um barco, não, gente. O peixe foi nadando, né? E voltou. Foi para o outro lado, né? Então, assim, provavelmente não, Elisete. É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Não sei não, mas, né? Talvez tenha ficado sabendo porque Nínive inteira converteu, né? Aí se a mensagem for chegando lá para onde esses marinheiros foram, talvez tenha chegado. Mas não dá para saber. Hã? Sim, sim, tem esse relato mesmo, tem. Tem. Nós temos acho que mais 2 ou 3 relatos dentro da história da humanidade de pessoas que foram engolidas por um peixe, um cachalote, né? E que foram resgatados vivos. Nós temos 3 relatos, acho que 3 ou 4 relatos na história sobre isso, tá? Mas assim, a gente acredita não é nem por causa de relatos históricos, não, é porque se Jesus falou que aconteceu, aconteceu. Se Jesus fala que acontece, acontece. Se é palavra de Deus, é palavra de Deus. Eu acredito que a mula de Balaão viu um anjo. Eu nunca vi um anjo, então a mula está muito na minha frente, né? Porque se a mula viu um anjo, poxa, a mula está bem mais crente que eu. Mas a mula viu um anjo e ela parou, né? E por que a gente acredita que a mula viu um anjo e para? Porque é a palavra de Deus e pronto. Fala, Wagner. Quem não acredita que Jonas viveu no ventre de um peixe 3 dias, não crê que Jesus Cristo ressuscitou, que é muito maior, né? Exatamente, e é isso mesmo. Tá? Então, vamos lá. Então, os marinheiros aqui são alcançados pela compaixão de Deus. Os outros alcançados também, no finalzinho do capítulo 4, são os próprios ninivitas. Deus resolve alcançar eles de compaixão e salvá-los. Tanto é que quando Jonas termina de pregar, todo mundo converte, e aí o texto fala assim que a cidade inteira converte, rasga as roupas e fala assim, nossa, nós estamos em pecado mesmo e precisamos mudar. E o interessante, não sei se você sabe, o interessante é que Nínive converte uma geração apenas. A geração da pregação de Jonas recebe a palavra e se converte. Mas na próxima geração, agora eu não lembro, mas não lembro qual que é o profeta. Não vou lembrar não. Mas eu trago semana que vem.
tem um outro profeta, acho que é Sofonias, vai falar sobre, ou é Naum, não sei, vai falar sobre os ninivitas, como os ninivitas precisando de ter esse arrependimento, que vai receber a juízo de Deus. E é uma geração depois só. Então, assim, em Jonas eles convertem, a geração, beleza, foi salva. Na próxima geração, já voltou às práticas das maldades assírias que a gente tinha. Deus age com compaixão novamente com Jonas aqui, com o próprio Jonas, pelo simples fato de não deixar ele morrer dentro do mar. A gente vai ver a gravidade disso aí, ó, no capítulo 1, semana que vem. Porque Jonas não está nem aí. Ó, você vê, ele está tão desobediente a Deus que, em vez de ele falar assim, não, eu vou voltar, ele fala assim, não, pode me matar, joga eu aqui no mar aqui, que eu não tenho problema com isso. E a gente tem que entender que o peixe que engole ele, o peixe é salvação. Porque ele ia morrer. Deus manda a salvação quando ele está na mais profundo mar lá, ó. Assim, vou morrer, não quer pregar não, ó, e ó, blu, 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 blu. Tá lá igual o caldinho em bochecha, né? Lembra? Quem é antigo lembra, né? Só afundando, o peixinho vai lá assim, eu vou te proteger aqui, ó. Vem cá, Jonas. Vai fazer o que eu te mandei fazer. E pronto. Certo? Então Deus age com paixão, salvando Jonas do afogamento e dele mesmo, do próprio Jonas. Né? E da mesma forma que Deus salva o próprio povo de Israel aí. Tá? Então, essa mensagem é uma mensagem de percebermos a soberania de Deus no controle de todas as coisas e a compaixão de Deus nesse desenrolar da história. E isso serve não só aqui, né, para Jonas específico, para o povo aqui, ó, de 800 anos antes de Cristo, mas serve para mim e para você também. Por quê? Porque as perguntas que eu fiz no começo. A pergunta é, eu e você somos como Deus, desejosos que as pessoas tenham suas vidas transformadas e sejam salvas, ou nós somos como Jonas? A gente quer que a galera queima mesmo e salvar só os nossos. Cuidar só aqueles que a gente gosta. Porque é muito fácil a gente gostar só do bonitinho, do arrumadinho e querer queimar os outros. Né? Querer desprezar os outros. Não. A gente é como Deus ou a gente é como Jonas nesse sentido. Os nossos corações estão ligados a querer expandir o evangelho para que pessoas sejam alcançadas e salvas, ou o nosso coração não está nem aí, do jeito que tá bom. O livro de Jonas vai chamar, é o único, como diz, é o único livro de missões, por assim dizer, do Antigo Testamento. Porque ele é um profeta que vai para as nações. A gente não tem nenhum outro livro no Antigo Testamento de um profeta indo. É sempre o profeta dentro do próprio povo de Israel, dentro do próprio povo de Deus. Então ele é o primeiro profeta missionário que não quer ser missionário. Assim, vai, eu vou nada. Tá bom aqui, Israelzinho, tranquilo. Cidadezinha. Ah lá, é violento, ó. Pregou a língua do cara lá. Vou nada nesse povo. Então, assim, como que a gente está de coração? A gente quer expandir o evangelho? A gente quer expandir o evangelho, a gente vai pregar o evangelho. E se a gente vai pregar o evangelho, a gente não vai medir esforços para pregar esse evangelho. Ou a gente quer só para os nossos? Quer ver um negócio que eu acho massa, que eu acho legal? Nossa igreja é fera, nossa igreja é fora de série. Olha o tanto que nossa igreja é fera, fora de série. Porque, ó, espero que esse seja o seu pensamento. Nossa igreja é tão fora de série para pregar o evangelho e para divulgar o evangelho, para que pessoas sejam alcançadas, que nossa igreja compartilha presbíteros e pastores com outra igreja. Não é um trem bonito? Você não se sente feliz quando seu pastor está em outra igreja?
quando o nosso presbítero que é daqui está tomando conta de outra igreja? Isso aí, ó, deve ser motivo de alegria para nós. Assim, nós estamos cuidando de 2 rebanhos, por assim dizer. E o conselho dessa igreja toma conta de 2. Então, assim, isso é bom, isso é motivo de alegria para nós. De entender isso. Nossa, nós estamos preocupados com o reino de Deus. Se a gente estivesse preocupado só com a nossa plaquinha ou só com o nosso nome, então a gente fecha a porta ali e fica só entre a gente. E pronto. E a outra a gente deixa fechar. É bom que é um concorrente a menos. Você é um concorrente a menos para nós. Fecha lá e traz todo mundo para cá. Não. Se nossa função é expandir o evangelho e o reino, então nossa função é expandir o reino, não expandir nossa plaquinha. Quando a gente expande o reino, você pode ficar tranquilo que aqueles que vão estar segurando nossa plaquinha vão chegar. Mas nossa função é expandir o reino. Por que a gente investe nos meninos lá no seminário? É para eles ficar com o pastor aqui? Não. Não é. Ah, pastor, e aí? Aí que eu vou perder 2 presbíteros daqui a uns 3 anos. Vou perder. Mas em compensação, Deus ganha 2 pastores. E 2 pastores lá fora, com outras igrejas, tá vendo? E assim a gente vai expandindo no reino. Agora você fala assim, não, nós não vamos investir em ninguém, vai ficar quietinho aqui, sentado aí. E aí? E pronto, mas não é isso que a gente foi chamado. Foi chamado a pregar o evangelho. Segunda pergunta aí para nós aí, ó. A gente mostra misericórdia ou a gente é rancoroso? Você costuma mostrar compaixão por aqueles que erram? E a igreja é o lugar das segundas chances. E das terceiras chances. E das quartas chances. A quinta talvez não, né? Mas a gente exatamente, 70 vezes 7. Quantas chances tem que dar? Nós vimos isso em Tiago agora, ó, semana passada, lembra? Ou semana retrasada. A paciência até quando? Até Jesus voltar. Poxa, eu tenho que aguentar o cara até Jesus voltar? Até Jesus voltar, chamado a isso. Enquanto a gente vai aguentando o coleguinha do lado, a gente vai pregando o evangelho. E nós somos chamados a ter misericórdia e não guardar rancor. Falar assim, aquele lá nunca devia ter sido salvo. Assim, aquele lá pisou no meu carro 2002. Aí até hoje eu estou guardando o que ele fez. Fulano de tal falou que eu queimei o arroz no dia do almoço da comunhão. Agora, toda vez que ela chega perto da minha panela, eu não deixo ela pôr meu arroz. Fala assim, sai, seu é de lá. Vai guardando o mago, ó, rancor. E nós somos chamados a ser uma só família, um só corpo, tá? E, por último aí, que é o que eu falei, a gente deseja que só os que nós gostamos sejam salvos? Não. Nós temos que aprender a expandir esse evangelho para que todos sejam alcançados. A gente fala assim, ó, todos nós estamos perdidos, todos. Assim, ó, aquele lá é ruim, nós também somos, mas quem merece ser salvo? Nenhum, ninguém, nem nós. Somos salvos pela compaixão de Deus. Da mesma forma que Jonas, mesma forma que os marinheiros, mesma forma que os ninivitas e mesma forma que eu e você. Compaixão de Deus que nos salva, a graça de Deus que nos salva. Nós não merecemos, mas Deus derrama graça nas nossas vidas. E o livro de Jonas vai nos ensinar isso conforme nós somos caminhando dentro dele aqui. A gente vai perceber isso. O quanto somos bem parecidos com Jonas, o quanto somos rancorosos e o quanto precisamos da compaixão de Deus na nossa vida. Tá? Então, nas próximas semanas a gente vai entrando aí, ó, capítulo a capítulo dentro do livro, para a gente estudar com mais
detalhes cada um desses capítulos. Tá bom? Hoje foi só a introduçãozinha dentro do livro. Vai lendo ele aí, ó. Você lê um capítulo por dia, toda semana você lê o livro. Né? Até o final do estudo você já decorou. E aí é bom. Tá bom? Está decorando a Bíblia. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ó, agora tem um microfoninho ali, ó. Aí, pega aí. Não ligou, não. Será que a gente quer que o outro se converta, né? E me lembrei, teve um meme essa semana de uma senhora aí, importante, orando para o careca se converter, para Deus alcançar o coração dele. Aí o pastor do lado vai e faz o olho assim, tipo, não, esse não. Aí foi muito engraçado, eu lembrei, né? Porque é bem isso mesmo, às vezes a gente não consegue orar, porque é difícil, a gente precisa buscar em Deus ajuda para a gente ter coragem de orar para determinadas situações, né? Sim, sim. Isso aí eu sempre falo. Ó, é porque é o nosso lado fariseu. É o melhorar ainda. Talvez você não goste de ser chamado de fariseu, né? Não gosta de pensar que você é um fariseu. Pensa que você, sabe quem é você? E você somos o filho velho do filho pródigo. Lembra da história? O filho novo pega o dinheiro, vai embora, gasta tudo com bebediz, com negócio, com patifaria, mulherada, aquela coisa toda. Aí ele volta, não é? Aí quando ele volta, o pai recebe ele lá, fala assim, mata o novilho cevado, põe anel no dedo, dá vestido novo pro cara aí e tal. Aí o mais velho faz o quê? O mais velho faz assim, não vou entrar lá nessa festa não. Aí ele fala assim, ó pai, ó, eu fiz tudo certinho aqui. Eu nunca te pedi, como de 10 centavos, fiz tudo certinho. E aí esse aí, que é o miserável, gastou tudo, e você está recebendo ele de volta. Não, eu não vou entrar nessa festa, não. E aí o segredo ali, ó, da parábola do filho pródigo, não sei se você presta atenção lá, Lucas capítulo 15, está nos 2 primeiros versículos do capítulo 15 de Lucas. Que fala que Jesus pregava para 2 tipos de público. Está lá nos primeiros 2 versículos. Ele pregava para fariseus e publicanos. E aí ele conta 3 parábolas. Ele conta a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E o filho pródigo são 2 filhos. E ele falava para 2 públicos. Publicano, que era perdido, de dissolução, pecado, mas se arrepende. E os fariseus, que era aquele que falava assim, sempre fiz tudo certo, sempre consegui tudo pela força do meu braço. Quando a gente olha para Jonas, aqui ó, 2,9, Jonas 2,9, salvação vem sempre do Senhor, nunca na força do nosso braço ou pelas nossas obras. Espera aí, o Wagner ali primeiro. A gente... Essa pergunta que você fez, o último, desejamos que apenas os que gostamos sejam salvos? No livro que eu estou lendo, Como Ser um Cristão Inútil, Rodrigo Bibo, ele fala acerca de uma história de uma mulher que ela entrou numa empresa e com menos de 2 semanas, a metade da empresa já tinha ouvido falar de Cristo. Dentro dessa empresa, o cara trabalhava há mais de 3 anos e não havia falado sobre Cristo. E a notícia que tinha é que ela era uma mulher inconveniente, porque ela falava muito, mas ela falava muito de Cristo para converter pessoas. Enquanto o cara estava há 3 anos na empresa e mesmo assim não anunciava. Uma coisa que eu vou ler aqui, que eu anotei, que o Rodrigo Bibo fala assim, ó, chamado é menos sobre encontrar um papel específico e mais sobre ser transformado à imagem de Cristo e servir onde ele o colocou,
temos um mundo para cultivar e guardar, e uma família a qual pertencer, e uma salvação para anunciar. Então, algo que ele colocou no livro dele que eu achei bem... Maravilha, é isso mesmo. Aqui, ó, Rodrigo. Alessandra, aqui, ó. Em relação ao meme que a Dora falou, né? Assim, eu vejo assim, no início é muito difícil para a gente orar por aquelas pessoas que a gente tem mágoa no coração, tem rancor no coração. Só que quando a gente começa a orar pelas pessoas, é tão maravilhoso que todos os dias a gente lembra de estar orando pelas pessoas, né? E assim, o Senhor coloca, não deixa a gente esquecer o nome daquelas pessoas, está orando por elas, é maravilhoso. Aproveitando a deixa, assim como o filho velho lá do filho pródigo não quis entrar na festa, a pergunta que fica pra gente é essa: a chegar lá na porta do céu, se fulano estiver lá, eu vou emburrar e não vou querer entrar no céu? Pois é, você vai ficar de fora, né? Só entra um. Eu sempre falo, né? Se tiver dor dentro da igreja, brigado, quem que fica para baixo? Um não vai subir. No céu não tem briga. E aí? Fala, Elisete. Assim, lembrando do que o senhor falou aí sobre Jonas, né? Das pessoas que desobedecem a Deus. Ele tem um chamado, né? Igual de Jonas, que era para ir, e às vezes a gente não quer ir mesmo, né? Arruma as desculpas, né? E isso não é só no nosso dia de hoje. Aconteceu com eles mesmo, o próprio Deus mandando eles lá, e eles não querendo, contestando contra Deus, né? Porque você vê que Moisés contestou também. Moisés, não sei se foi Jeremias ou Ezequias. Ezequias não, é Ezequiel, né? Ezequias. É o profeta que Deus mandou ele cozinhar com um esterco lá. Ele falou que não ia fazer aquilo, né? Então, assim, quantos de nós também não falam assim com Deus, né? Na hora que Ele manda a gente, né? Ah, eu não vou não, né? Deixa passar aquela oportunidade. E acontece igual Jonas, né? Graças a Deus que hoje também não tem aquele peixe para estar engolindo a gente, né? Mas isso aí, ó, a gente vai ver semana que vem sobre isso, mas você vai vendo assim, ó, sempre que a desobediência a Deus ocorre, a gente tomar prejuízos grandíssimos nisso. Porque, ó, Jonas tem que comprar a passagem do barco, né? Ele tem um prejuízo financeiro ali. Segundo, ele tem a perda de tempo, porque ele andou no barco lá e depois ainda voltou. E aí, você tem que saber assim, ó, o peixe não joga. Porque a gente pensa assim, o peixe cuspiu Jonas lá em Nínive. Não, o peixe cuspiu Jonas no lugar ali, pertinho. Ia ter que fazer o percurso tudo de novo. Não, se ele tinha que andar 800 quilômetros, ele tinha que andar 800 quilômetros. O peixe não foi nadando até Nínive para jogar ele lá na porta da cidade, não. Exatamente. Então, assim... Exato. Então, assim, são coisas... O prejuízo que ele toma ao desobedecer a Deus, e uma das características... Eu vou falar só na terça que vem, senão eu já vou dando spoilers de tudo aqui. Né? Exatamente. Nós somos igualzinhos. O objetivo do livro é se perceber que você é um Jonazinho, né? Que Deus manda fazer as coisas, a gente não quer, a gente enfesa, dá birra com Deus, fala, Deus não quer, bate pé. Aí quando Deus age com compaixão, aí você fala assim, até que Deus é bom, né? Exatamente, será? Né? Mas é isso mesmo. E aí, terça que vem a gente continua aqui. Sim, Mara? Essa questão de falar, orar pelos inimigos, né, que Jesus mandou, né? Quando você começa a orar, você olha para a pessoa diferente. Você vê ela diferente. Agora, essa questão mesmo que a gente está enfrentando no nosso país, né? Desse povo perverso, né, que está lá no poder,
a gente tem que orar por eles também. Só que não é fácil. Não é fácil. E eu, às vezes, sabe, eu converso muito com Deus, fora de oração. Eu falo assim, Senhor, mas o Senhor fala que tem a lei da colheita, né? Eu falo assim, Deus pode salvar eles, mas eu acho que eles têm que colher o que eles plantou, né? Pois é, não é fácil, não é fácil. Eu falo assim, ó, eu brinco que sempre antes de eu orar, por esse tipo de gente, eu leio Salmo 58. Gente, Salmo 58 é o salminho melzinho e chupeta para isso. Quebra os dentes deles, ó Deus, que seja como um aborto, que nunca vejam o sol, que seja como uma lesma derretida, assim, e o justo se alegrará no dia que banhar os seus pés no sangue dos ímpios. É um salmo bem alegre, sabe, para ler. Mas tem que orar, né? Aí a gente canta Salmo 58. Tá? Mas eu também vou lá. Mas sim. Mas é isso, gente. Então vamos orar aí na terça que vem a gente entra no capítulo 1 de Jonas, tá? Feche os olhos aí, vamos estar orando. Pai, nós agradecemos mais uma vez pela tua palavra, agradecemos porque podemos aprender um pouco mais do Senhor, um pouco mais sobre a tua soberania, como o Senhor controla todas as coisas, criou todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas que acontecem. Nós agradecemos também pela tua compaixão derramada nas nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor derramou graça sobre nós, nos salvou, abriu os nossos olhos, nos fez enxergar quão pecadores somos e quão necessitados somos de Ti, Pai. Continue trabalhando nas nossas vidas, continue nos ajudando a viver uma vida de santificação, uma vida de aproximação do Senhor, em nome de Jesus. Amém.